Ficção científica é um dos gêneros que eu mais gosto. Em jogos, filmes, séries, animes, livros. Também gosto muito de discutir sobre ficção científica. E dentro desse gênero, um dos meus temas preferidos com certeza é viagem no tempo. Sempre que tem viagem no tempo envolvida, eu apresento um certo interesse. E aí depende, né? Depende do meu humor no dia. Tem dias que eu tô mais afim de ver um anime, tem dias que eu tô mais afim de ver uma série ou ver um filme. Mas o importante é que viagem no tempo sempre me interessa. E especificamente eu gosto mais de viagem no tempo quando tem um certo respaldo científico aí. Claro, é ficção científica, então nem tudo vai ser corretamente científico para o que conhecemos hoje em dia. Mas ainda assim, quando tem tecnologia envolvida, eu acho mais interessante do que quando tem, sei lá, magia envolvida. Ou magia, ou algum acontecimento sobrenatural que não dá para explicar. Enfim, hoje eu vim falar sobre 5 obras que tratam de viagem no tempo, cada uma a seu jeito e cada uma com suas próprias soluções, abordagens, regras. Como eu prefiro ficção científica, eu tentei trazer aqui 5 obras que têm algum respaldo científico, mas às vezes tem um pouquinho de magia também, e não tem como fugir muito disso. Enfim, vamos lá. Quero começar falando de um filme que tá no Netflix, que se chama A Gente Se Vê Ontem. Como o próprio título já indica, os personagens do filme tentam voltar ao passado, até conseguem voltar ao passado, porque eles conseguem inventar uma máquina que permite a viagem no tempo. Claro, o filme tem lá suas explicações, eu não vou entrar nas explicações porque seria spoiler. Uma das coisas que mais me chamou a atenção nesse filme é que os protagonistas são negros. Sim, é isso aí, finalmente negros inteligentes. São 2 adolescentes muito inteligentes. No filme não deixa claro se eles são gênios ou não, mas eles são muito inteligentes e estudam pra caramba e estão muito interessados na teoria de viajar no tempo. Então eles fazem os estudos deles, tentam fazer uma máquina aqui, uma máquina ali, fazem testes, até que eles finalmente conseguem. E o filme continua a partir daí. E uma coisa muito interessante é que tem uma participação especial de um camarada muito conhecido por viagem no tempo, mas que eu não vou contar senão estraga a surpresa, que pra mim foi uma surpresa. Gostaria aqui também de fazer uma menção honrosa ao filme nacional, chama O Homem do Futuro, que é com Wagner Moura, Aline Moraes e mais uma galera. É um filme bem interessante e assim como o A Gente Se Vê Ontem também tem respaldo científico, no filme o Wagner Moura é o protagonista que consegue criar a máquina do tempo, sem querer, mas ele consegue, e aí ele volta no passado para tentar mudar algumas coisas. E uma menção um pouco menos honrosa, porque não tem respaldo científico nenhum, é o Efeito Borboleta, que apesar de tudo é um bom filme, apesar de não ter nenhuma explicação científica, não mexer com tecnologia, é um filme bem legal. Pra quem não sabe, esse filme é do início da década de 2000 aí, sei lá, 2004, 2005, e é com Ashton Kutcher, que pra mim não é um ator muito bom, ele é um ator mediano, mas nesse filme eu achei que ele foi muito bem. A série que eu vou comentar é uma chamada Travelers, ou Viajantes, que também tá na Netflix. Basicamente, o futuro foi pro saco, pra variar, né? Porque a pessoa tá tentando voltar pro passado porque o futuro não tá bom. E o futuro foi pro saco e eles resolveram mandar alguns agentes pro passado pra modificar certas coisas para que o futuro não acabe. Uma coisa que é bem diferente das outras séries no geral, das outras obras, né? No geral, que a pessoa vai fisicamente. Nessa série, os viajantes são mentais. O que volta pro passado é a consciência. Então, o que eles fazem? Eles pegam uma pessoa que já tá pra morrer, porque eles não alteram muito aquela realidade,
e aí eles implantam a consciência deles nessa pessoa. Os agentes se reúnem e vão começar as missões. E sim, isso tudo é feito por tecnologia. E aí eu não posso contar muito porque vai ser spoiler, então... Queria fazer também uma menção honrosa a El Ministério del Tiempo, que também tá no Netflix. E aí é uma menção mais honrosa porque tem uma certa tecnologia, mas eles não criaram a tecnologia. A viagem no tempo nessa série é feita a partir de umas portas que já são pré-determinadas. E tem um ministério que controla isso. O ministério encontrou essas portas. Aliás, o governo começou a encontrar essas portas pelo país e resolveu reunir essas portas num lugar só. E eles criaram o Ministério do Tempo. E a outra menção honrosa é de uma série que tá na Amazon Prime, ou Prime Video, né? Que se chama Undone. Enfim, desfeito em inglês. E aí essa é um pouquinho menos honrosa porque não tem muita tecnologia. Inclusive pra mim aquilo é uma viagem do caramba, porque é explicado mais ou menos como é que a pessoa consegue viajar no tempo, mas traz um pouco de uma teoria que eu não sou muito fã, que é de que o tempo meio que não tem início, meio e fim. Então você pode transitar facilmente pro futuro, pro passado, pro presente, ter a noção de todos os três ao mesmo tempo. Só que o problema é que qualquer pessoa que passasse por uma merda dessa ia ficar louca, né? E bom, a série trata um pouco disso também. Agora, um anime que eu vou falar aqui é um que chama Sakurada Reset, que é basicamente sobre a cidade de Sakurada, que as pessoas nascem com alguns poderes estranhos, e uma menina em especial consegue resetar as coisas até 3 dias. O problema é que ela não tem consciência disso, e todo mundo também não tem consciência disso. Tipo, eles não têm consciência de que voltou, sabe? Não tem consciência de que resetou a realidade. Só um cara que tem memória fotográfica. E aí os dois se unem e começam a fazer alguns trabalhos aqui, alguns trabalhos ali. E apesar dessa sinopse relativamente simples e basiquinha mesmo, é um anime muito bom. Ele não é um anime de comédia, ele tem um certo suspense, ele é considerado seinen, inclusive, ele não é shounen nem nada do tipo. Pra quem não sabe, seinen é um gênero um pouco mais maduro, então assim, as histórias são mais maduras, os personagens são mais maduros, e shounen são os animes tipo Dragon Ball, em que ninguém é muito maduro e tem porrada pra lá e pra cá. Apesar disso, eu adoro Dragon Ball, tá? O que me incomoda em Sakurada Reset é que não tem muito respaldo científico também. Como todo mundo tem poderes, não fica muito claro, tipo, de onde que veio esses poderes, por que vieram esses poderes, ou ao menos no início não fica muito claro. Como uma cidade que tem moradores com poderes, obviamente tem uma organização por trás, que obviamente tenta cuidar, gerenciar e até restringir o uso desses poderes. E é nessa parte que começa a envolver um pouquinho de tecnologia, mas é tudo muito por fora, assim, muito por trás dos bastidores. Apesar disso, é um anime excelente. E aqui uma menção, pra mim, bem menos honrosa, mas que precisa estar aqui já que tem que ter ficção científica, é Steins Gate, que é sobre um grupo que consegue, meio que acidentalmente também, criar uma máquina do tempo, mas que também não é uma máquina do tempo convencional, onde a pessoa pula dentro dela e volta pro passado ou vai pro futuro. Eles conseguem mandar mensagens pro passado. Mas aí, claro, uma organização obscura descobre que eles conseguiram fazer essa máquina do tempo e meio que começa a perseguir esses personagens. E eu falei que é uma menção bem menos honrosa pra mim, porque eu não gosto desse anime nem a pau. Muita gente adora. Procurar na internet você vai achar muita gente falando bem pra caramba, mas eu acho que, meu Deus, o anime ele é lento pra caralho. Então, pra quem tem paciência e quem quer ver uma boa ficção científica, porque apesar de eu não ser fã desse anime, ele tem ficção científica e é bem explicado, na medida do possível, porque é um anime também mais maduro, então é um anime que não fica explicando tudo demais e tal, mas tá aí.
O jogo que eu vou falar é, obviamente, Chrono Trigger, que pra mim é um dos melhores RPGs já criados até hoje. Ele é um jogo de Super Nintendo da década de 90 ainda. Tipo, eu acho que ele é de 95, 96. Mas ele é tão bem feito, mas tão bem feito. Enfim, o jogo começa com o personagem principal, Chrono, que vai encontrar uma amiga numa feira chamada Feira do Milênio, que é quando o reino deles lá completa finalmente 1000 anos. Aí eles fazem uma feira para comemorar os 1000 anos de reinado. Lá na feira ele encontra uma menina, esbarra nela sem querer assim. Ela perde um colar, ele ajuda ela a achar o colar e os dois ficam andando pela feira. Até que ele chega finalmente na amiga que ele ia visitar na feira, que é uma cientista. Na verdade ela é uma cientista louca, né? Porque ela tem cada invenção esquisita. Ela é a clássica cientista maluca mesmo. E uma das experiências que ela estava mostrando lá nessa feira era uma de teletransporte. E tá todo mundo vendo aquilo e pensando, caralho, eu não vou entrar nessa máquina nem a pau. E ela tentando convencer o povo a entrar e ninguém ia. Aí você, como o jogador, né, usa o Chrono pra ir lá aceitar a experiência maluca da amiga e fazer o teletransporte. Aí ele entra na máquina, sai na outra, teletransporta numa boa. Só que aí vai a menina que ele trombou antes, a menina do colar. O colar começa a ressonar de uma maneira estranha com a máquina, abre um portal pra sei lá onde e ela some. E o colar fica pra trás. E aí você, como o herói do jogo, né, pega o colar e falou, não, vou também. Entra na máquina, o portal abre também e você vai. E quando você aparece no outro lugar, você descobre que você tá no passado. Você voltou 400 anos no passado. E aí começa a aparecer elementos medievais. Depois tem também uma parte que tem mágica. Inclusive essa primeira viagem no tempo ela é com magia. Depois eles conseguem dominar a tecnologia de viagem no tempo. Eles inclusive constroem uma nave que viaja no tempo. E eu não tenho palavras, vocês têm que jogar, simplesmente jogar esse jogo, porque é um dos melhores jogos da vida, assim. E queria fazer uma menção honrosa a um jogo que tá na Steam, chama Time Spinner, que é basicamente uma vila que são meio que os guardiões do tempo, e eles têm uma tecnologia que permite eles a viajar no tempo. O problema é que toda vez que alguém dessa vila volta no tempo, a realidade deles vai pro saco, eles nunca mais podem voltar para a realidade que eles estavam. Então quando eles voltam, a realidade deles some e essa pessoa que voltou fica na nova vila, entre aspas. E como eles são os guardiões do tempo, eles sabem que isso acontece. Aí toda vez que aparece alguém novo, eles já sabem o que vai acontecer, tipo, eles têm que acolher a pessoa. O negócio é que é sempre falado que é uma jornada muito solitária, porque você nunca mais vai ver as pessoas que você mesmo conhecia, sabe? Tipo, digamos que nessa linha do tempo você era casado com a pessoa A. E aí você volta no tempo, você vai lá pra outra realidade, avisa que vai acontecer tal coisa, e aí você acaba não casando com a pessoa A. Ou a pessoa A, quando você chega lá, já tá casada com a pessoa B. Ou quando você voltou, você viu a pessoa A, mas você sabe que você deixou seus filhos na outra realidade. E aí se você acabar casando com a pessoa A dessa nova realidade, pode não ter os mesmos filhos, por exemplo. Mas aí logo no início do jogo, tem um império que tá atrás dessa tecnologia de voltar no tempo. E aí a protagonista ela entra na máquina do tempo pra voltar pra avisar, só que a máquina dá defeito. E ela acaba voltando no tempo, só que ela fica presa, porque ela não... Porque a máquina estragou o Império lá. Na hora que ela entrou na máquina, o Império destruiu a máquina. E aí ela voltou para um lugar onde não tinha essa vila. E aí o jogo parte daí. Ela vai tentar buscar as partes de novo e tentar construir a máquina do tempo de novo para poder voltar e finalmente avisar a vila dela. Vão acontecendo outras coisas ao longo da história e... Enfim, excelente jogo.
por último, o livro chamado O Mapa do Tempo, que é escrito pelo Félix J. Palma, que é um escritor espanhol, que é conhecido inclusive por essa trilogia vitoriana, aparentemente, que tem esse O Mapa do Tempo, tem o Mapa do Céu e o Mapa do Caos. Eu não li nenhum dos outros dois, então vou falar só do Mapa do Tempo mesmo. O livro é dividido em 3 partes, são 3 histórias que tem viagem no tempo como tema principal. E aí as histórias meio que vão passando uma pela outra, elas têm alguns personagens que aparecem nas outras histórias. Inclusive esse é difícil de falar uma sinopse, de falar um pouco a mais do livro, porque eu tô sentindo que o que eu falar vai ser spoiler. Tá, eu vou falar um pouco da primeira história, acho que dá pra falar. Não sei se vocês conhecem um filme que chama A Máquina do Tempo, que inclusive eu não fiz menção honrosa porque eu já tinha feito menção honrosa de outros 2, que o protagonista perde a esposa, perde a namorada lá, volta no passado pra tentar salvar e não consegue salvar a namorada. E a primeira história desse Mapa do Tempo é mais ou menos isso. O protagonista perde uma pessoa muito querida e fica com isso pra sempre na vida, tipo, nossa, eu podia ter salvo essa pessoa. Até que um dia ele consegue uma máquina do tempo, não vou dizer como, volta no passado e consegue finalmente salvar essa pessoa. E aí ele volta pro tempo dele e o resto vocês têm que ler mesmo pra descobrir. Excelente livro, muito bem escrito e usa bem demais essa tecnologia de viagem no tempo. Bom, então esse foi o episódio de hoje. Fiquei com essa vontade aí de falar de algo que eu gosto muito, que é viagem no tempo, e resolvi fazer um episódio todo sobre isso. Novamente, podem dar feedbacks, porque eu preciso saber se estão gostando desse tipo de tema, se eu posso fazer mais episódios assim. Manda lá pro e-mail, notivocomum@gmail.com, ou vocês podem me procurar no Instagram também, que é @notivocomum. Mandem e-mail, mandem mensagem, eu sempre leio, sempre respondo. Bom, então é isso. Obrigado por ter escutado até aqui e até o episódio anterior.